Boa tarde, pessoal do canal Corpo e Mente. Eu tô aqui de novo para falar para vocês mais alguns sonhos que eu tive, que eu acho que são muito importantes. E inclusive o título hoje é a respeito de por que, né, nós temos sonhos proféticos. Eu acho até assim que algumas pessoas podem achar que não são sonhos proféticos. Eu vejo muita gente hoje aí sonhando, uns postando vídeos e muitos não acreditam, né? Muitas pessoas não acreditam. Uns acham que é uma histeria coletiva. Por exemplo, meu esposo, ele não acredita em nada. Ele fala que acredita na ordem do universo, mas não num Deus que toma conta, que cuida, um Deus responsável, ou que Jesus era mesmo o Filho de Deus para nos salvar. Então, assim, eu vejo que está todo mundo meio perdido, né? Até eu vi alguns vídeos ontem e estava reparando que parece assim que todo mundo conhece um pedacinho do que está planejado para o nosso futuro, igual a nova era, fala muito da energia, né, da energia positiva, do pensamento, da frequência do pensamento. Eu acredito muito nisso, mas eu acho assim que ainda existe algum detalhe, alguma coisa que ainda falta para ser completamente explicado. Um dos detalhes assim que eu acho que são prova mesmo do cristianismo, né, da missão de Jesus, é uma das provas maiores é que eu me lembrei assim, imagina o último acidente que teve de avião, onde todos os jogadores que estavam no avião estavam animados, planejando aquele jogo que ia acontecer há vários dias, né? Já estavam planejando aquilo e de repente o avião cai e todos morrem. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, mas e aí onde estava a frequência do pensamento dessas pessoas? Né? Todo mundo animado, fizeram uma oração antes de sair. Eu estou falando do avião da Chapecoense. Então, assim, quando a gente olha por esse lado, a gente vê que existe alguma força maior, alguma coisa aconteceu que Deus não permitiu mesmo que eles concluíssem o jogo, né? Então Deus chamou eles antes do sonho ser completado. Então é nesse ponto que eu vejo as nossas limitações, limitações humanas mesmo, da matéria, né? Porque nem sempre o pensamento positivo resolve, né? Por exemplo, um outro exemplo, uma criança que sonha com tudo de bom e nasce às vezes numa família onde só há crime, só há violência, e por mais que essa criança sonhe, ela não vai conseguir uma vida de uma criança que nasce em berço de ouro, né? Então a gente vê que o sonho, o pensamento às vezes sozinho não faz, né? Não traz o resultado. Bom, então, gente, em relação aos meus sonhos, eu tive agora uma outra experiência mais recentemente, em 2016, final de 2016, foi com alguns soldados que apareceram na entrada do meu quintal. Tinha uns 7 ou 8 soldados aproximadamente, não me lembro a quantidade. Eles eram altos, eram muito altos. Eu sonhei. Um dia anterior eu estava meio deprimida, meio triste. E aí eu tive esse sonho com esses soldados nos fundos da minha casa, todos perfilados, alinhados, com uma espécie de espada na mão, assim, uma lança comprida, e eles eram altos também. E eles perfilados, eu cheguei no quintal e olhei assim, eu falei, o que é isso? O que está acontecendo? E aí alguma voz que fala comigo, eu não sei se é meu anjo, quem é, ele falou assim, olha para cima. Aí eu olhei para cima, vi uma luz forte, como se fosse uma roda de luz assim. E ele falou comigo assim, ele está voltando. Só falou isso. E aí quando eu acordei, eu senti uma paz, uma coisa boa, assim, como se Deus estivesse me consolando,
me falando assim, né? Não fique triste porque ele está voltando, entendeu? Então, assim, foi um sonho muito bom, muito confortante, maravilhoso mesmo, gente. Então é isso. Eu penso que os nossos sonhos proféticos são mensagens de Deus mesmo, são mensagens. Independentes de religião, eu acho que muitas pessoas às vezes têm uma religião, né? É uma pessoa religiosa e às vezes não recebe. Eu acho que Deus sabe quem precisa receber, né? Cada família tem alguém que geralmente tem mais abertura espiritual. Eu acho que tem a ver com isso também. Bom, outro sonho que eu tive, gente, eu vou contar rapidinho, não sei se vai dar tempo de eu concluir. Mas eu fui a eu às vezes me reúno com uma amiga que até ela participa do canal também, mas ela não postou nenhum vídeo. E ela gosta de fazer meditação. E aí nós fomos meditar, eu meditei na casa dela uma tarde, num domingo. Fiquei muito feliz, é maravilhoso a meditação. E aí no dia seguinte, eu tive um sonho muito incrível, muito, mas assim, que eu nunca imaginei sonhar com algo parecido. Eu sonhei que eu estava andando com meu marido, a gente estava, assim, parecia que a gente estava correndo e de repente eu fui sugada rapidamente pro céu. Fui sugada. E aí foi incrível, porque de repente eu olhei nesse lugar que eu